Olá, boa tarde a todas e todos. Eu sou Wagner Silva, também conhecido como Guiné, coordeno a área de mobilização social e redes para a Fundação TID Setúbal. Primeiro, eu queria convidar algumas de vocês, né, para a gente poder ficar um pouquinho mais próximo aqui, né, e, enfim, para que a gente possa aproveitar melhor esse bate-papo nessa tarde de hoje, né. Tem aqui algumas poltronas aqui na frente disponíveis. Bom, eu tenho hoje, né, acho que o papel de representar aqui a Viviane Soranzo, né, nossa Vivi, que lidera aqui o Vozes Urbanas, né, em razão de uma agenda também pela Fundação, ela não pôde estar presente conosco hoje, mas deixou um grande abraço a todas e todos vocês. Então, quero primeiro agradecer a presença e também ao espaço aqui do Cívico e a Janine, né, por acolher mais um evento da Fundação TID Setúbal. Essa aqui é a 5ª edição do projeto Vozes Urbanas, que é um espaço de debates organizados pela Fundação TID Setúbal sobre temas relevantes para as causas defendidas por ela e que se propõe a incidir no debate público, provocando a reflexão e a ação de agentes da sociedade civil e dos setores públicos. Dessa vez, o projeto ele promove um debate sobre o sistema prisional brasileiro e a educação. A discussão sobre esse tema torna-se necessária conforme os dados do sistema prisional no Brasil. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, há mais de 800 mil pessoas presas no Brasil, que coloca o país na 3ª posição do ranking de países com maior população carcerária em todo o mundo. Isso sem contar que 32% das pessoas privadas de liberdade aguardam por julgamento. É necessário ressaltar que a quantidade de pessoas encarceradas no Brasil poderá chegar a 1,5 milhão de pessoas em 2025, caso o ritmo atual de prisões seja mantido. Além disto, o recorte socio-racial torna mais evidente o perfil das pessoas encarceradas no país. Segundo dados de 2017 do Infopem, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias do Ministério da Justiça, 63% dos indivíduos presos no país são negros. Outro dado relevante aponta que 54% dos detentos têm idade entre 18 e 29 anos. E quando o assunto é o nível educacional dos detentos, os dados são preocupantes. 7% são analfabetos, 33% têm ensino fundamental incompleto, 27% têm ensino médio completo e apenas 0,5% concluíram a graduação. É em razão da relevância e urgência em se falar sobre o tema que convidamos a todas e todos a refletirem conosco a relação do sistema prisional e educação no Brasil nessa tarde. Então, quero chamar aqui a Mariana Almeida, superintendente da Fundação, para poder fazer aqui a abertura institucional do evento. Obrigada, Guiné. Uma luz forte aqui. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Fazer uma consulta básica que a gente costuma fazer no começo, que é quem já veio num Vozes. Se puder levantar a mão aí. Então, temos uns quase, no meu indicador aqui, de uns 50%, assim, rápido. Bom, para as que já vieram, provavelmente já sabem o que eu vou falar, que eu vou falar só um pouquinho sobre a Fundação. Aqueles que não, para aqueles que não vieram ainda poderem saber. Então, a Fundação TID Setúbal, ela é uma fundação familiar que atua há 13 anos na temática do território. A Fundação nasceu trabalhando especificamente em São Miguel Paulista, na periferia aqui de São Paulo, na Zona Leste, e trabalhou com diversas ações socioculturais, educativas, esportivas ali no território. Criou um laço muito forte com o território e, a partir desses laços, a gente desenvolveu a vontade de trabalhar com outros territórios, de aprender com outros territórios e de também conseguir levar um pouquinho do que a gente tinha lá para esses outros territórios. E hoje eu entendo que a Fundação tenta ser uma grande articuladora de soluções, pensando como é que a gente reduz desigualdades socioterritoriais e diminui esse ciclo perverso de segregação socioespacial, né? Onde você tem um centro e uma periferia que são estigmatizados, eles são isolados e cada uma das coisas que acontece acaba reforçando mais esse assunto. A questão das desigualdades educacionais, elas são muito importantes para a gente, porque a escola é o lugar de reprodução dessas desigualdades e dos estigmas e dos problemas que depois acabam sendo criando mais e mais problemas desse ponto de vista social. Então, olhar para como a gente cuida dessa educação e lembrar do que vem e lembrar da importância de se trabalhar em soluções de superação dessas desigualdades para a gente é fundamental.
E essa outra questão do diálogo, que eu acho que o Guiné apresentou super bem, mas o Vozes vem um pouco nessa linha de que precisamos dialogar, precisamos criar pontes, precisamos criar soluções e falar sobre essas soluções de uma forma que mais gente esteja se compreendendo, se entendendo e desenvolvendo soluções conjuntamente. Então, é isso, acho. Acho que essa é a nossa ideia. Então o território importa para a gente. O que o território acontece dentro também do processo educacional. E esperamos, enfim, e aí a temática de hoje é uma temática que influencia diretamente no cotidiano dos territórios, de uma maneira perversa. E espero que a gente consiga hoje dar mais um salto aí de avaliação e reflexão sobre isso. Muito obrigada de novo e vamos lá ao debate. Vou chamar a Fernanda, que é da Fundação Tite Setúbal, da comunicação, para colocar um pouquinho para vocês de como é que a gente trabalha a questão da comunicação dentro desse aspecto aí. Obrigada. E dá um aquece aqui do nosso debate. Obrigada, Mari. Boa tarde a todos e todas. Eu sempre brinco que eu sou a pessoa que vem fazer o comercial. E eu começo sempre com enquete, que nem a Mari. Quem aqui conhece o canal Em Frente? Ah, muito bom. Não está tão bom o índice quanto de pessoas que vêm ao Vozes, mas a gente vai melhorar isso agora com este comercial. O canal Em Frente, a gente lançou o canal Em Frente o ano passado. Ele é um espaço onde a Fundação trabalha a questão do desenvolvimento das periferias e do enfrentamento às desigualdades pela perspectiva do audiovisual. Né? A gente tem a preocupação de ser um espaço onde a gente consiga fazer uma contranarrativa, né? Onde a gente não fique na narrativa que normalmente a mídia faz do que falta nas periferias, né? Da ausência de recursos enfim, da perspectiva da falta, mas da perspectiva positiva e da potência periférica. Então, a gente tem diferentes linhas editoriais. Uma delas que eu vou apresentar um vídeo aqui para vocês é a Linha Em Frente, que traz história de pessoas que são das periferias e que estão aí enfrentando as desigualdades e contribuindo para mudanças sociais a partir dos seus projetos e da sua história de vida. A gente tenta conectar com o tema do encontro. Então, hoje, o vídeo que vocês vão ver é da Ana Paula Freitas. Ana Paula Freitas é advogada, ativista e pesquisadora da área de gênero e relações étnico-raciais. E ela é uma das idealizadoras do projeto Solta Minha Mãe, que tem como objetivo diminuir o número de mulheres gestantes, mães e avós em privação de liberdade. Então, a Ana participou da nossa 2ª temporada. A gente está agora na 5ª temporada, com diferentes temas, diferentes personagens. Então, é bem bacana conhecer a história dessas pessoas e dos projetos que elas desenvolvem nas periferias do Brasil. Eu sou Ana Paula, filha da Isabel e do Roberto. Eu fui criada em Belo Horizonte. Sou mulher, negra, uma pessoa em processo de autoconhecimento e aprendizado constante. Terceira rede. Furar a bolha. Escutar. Mudar de lugar. Responsabilizar-se. Pelo outro. Criar inovações para poder ser Em conjunto. A história é de cada um. o movimento É do todo. Em frente. Quando eu passei na OAB foi, assim, sensacional. Eu venho de um lugar também que, na minha família, ninguém tem curso superior. E que a gente é fadado a alguns estereótipos, tipo, quando se é homem, vai entrar pro crime. Ou então é menina, vai virar, sei lá, não vai ser nada na vida. E aí eu me vejo, não só formada em bacharel em Direito, mas com o exame da ordem feito, sabe? Então isso foi um marco. Aí eu falei assim, nossa, tô cabulosa, agora eu consigo chegar onde eu quero. Quando eu vejo alguém sendo violentado, violentada, e eu, naquele momento, eu não posso fazer nada. Isso me dá uma sensação de incapacidade que, às vezes, até me paralisa. Eu já me fiz essa pergunta, assim, se eu pudesse escolher, se eu teria escolhido nascer em outro lugar. Eu não escolheria, assim, estar com todas
as dificuldades e na verdade eu acredito que a minha história de vida reflete no meu trabalho hoje, o que eu faço hoje, devido a uma trajetória que eu tive na infância, de sofrer e também presenciar violências. Isso é algo que me marcou muito. Na verdade, eu ainda estou enfrentando, né? Eu sou advogada, então eu atendo mulheres, eu atendo crianças nessas condições. Então isso é uma coisa que é um exercício diário, literalmente, de autocuidado, de me perceber, de reservar um tempo para mim, eu ficar bem, para que eu possa me sentir segura e fortalecida para cuidar de outras pessoas. Esteja perto de quem desperta o melhor de você. Essa é a mensagem que eu tenho. Bom, gente, em frente, essa linha do canal tem lançamentos quinzenais, então assinem lá o canal para vocês receberem as notificações do que a gente está lançando. Gostaram do vídeo? Eu sou fã da Ana, a Ana é uma querida. Está em São Paulo agora, né? Está pertinho de vocês lá, né? Enfim, vamos começar então a nossa discussão. Eu vou chamar para compor a mesa a Stephanie Morin, que é mestre em Direito pela New York University School of Law, é bacharel em Relações Internacionais pela Brown University, foi pesquisadora da Organização Internacional Human Rights Watch, de Nova York, da Organização Internacional do Trabalho, em Genebra, e do Centro Internacional para a Justiça de Transição, em Bogotá. Atualmente é gerente de gestão do conhecimento do Instituto Sou da Paz, em São Paulo, onde coordena pesquisas quantitativas e qualitativas na área de segurança pública. A Stephanie vai formar a mesa aí para a gente começar o debate. Obrigada, pessoal. Tá funcionando? Beleza. Gente, é um prazer gigantesco, uma alegria estar aqui com vocês hoje, mediando esse debate. Eu queria, antes de convidar os meus colegas para compor a mesa, fazer uns comentários muito breves, porque o Guiné já deu um retrato sombrio, né, do que é o nosso sistema carcerário hoje. Eu queria apenas complementar que, em termos de gestão, a gente continua com problemas seríssimos. A gestão do sistema prisional, infelizmente, se caracteriza pelo improviso, pela extrema escassez de recursos humanos e materiais, superlotação, evidentemente, né, com mais de 800 mil presos, não tem como, tem, em muitos estados, mais de 2 ou 3 pessoas por vaga, e pela violência. Sempre, após outra rebelião, mortes bárbaras, o que a gente vê é construção de novas penitenciárias, mais vagas, e, quiçá, a reforma de uma ou outra carceragem especialmente superlotada ou violenta. Mas a gente não, pelo menos até agora, não vê uma vontade política real para atacar o problema da reincidência no sistema prisional e para dar condições verdadeiras para a reinserção, ressocialização dos detentos no Brasil. E, por isso, esse debate é absolutamente fundamental, sempre foi, mas, nesse momento, mais ainda, que une a necessidade de investimentos na formação educacional com uma agenda de territorializar política pública, que eu acho que é muito acertada, né? Ouvindo a Mariana, me lembra uma fala do Padre Jaime, do Jardim Ângela, que é
eu vou parafrasear porque eu não lembro exatamente, mas ele diz que o que a cabeça pensa e o coração sente dependem muitas vezes de onde o pé pisa. Então, é muito interessante a gente fazer esse esforço para pensar a política pública a partir do território, desigualdade, né, a partir do território, capital, periferia, bairros. E vamos lá, então. Eu coloquei algumas perguntas norteadoras sobre educação dentro das prisões para os nossos convidados, mas queria deixá-los muito à vontade para contarem sobre as suas visões, experiências, trabalhando no sistema penitenciário, vivendo isso na pele. Então, eu chamo primeiro Hugo Leonardo. Ele é presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa e DDD, membro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, e, além disso, é um artista. Ele produziu um documentário que eu recomendo, com louvor, que chama Sem Pena. Cristiane Moscou, convido também para compor a mesa, educadora em muitos equipamentos públicos da cidade de São Paulo, mais de 15 anos de experiência conduzindo e elaborando projetos sociais de educação com a comunidade. Desde 2014, ela realiza oficinas de literatura com jovens cumprindo medida socioeducativa de internação, elaborando com eles saraus, livros, enfim. E, por fim, Sandra Cristina Marques, uma das autoras de um livro Poesia Sem Medo e Egressa do Sistema Prisional, para trazer um pouco para a realidade, ter um relato pessoal dos problemas e potencialidades existentes no sistema penitenciário e de políticas voltadas à educação para essa população. Vou passar a palavra para o... Esse daqui está dando microfone. A gente vai poder dar uma olhada nesse livro, não sei se vai estar à venda. Tá bom. Enfim, uma coletânea de poesia que a Sandra traz para nós. Ela trocou com a Sandra. Que eu queria ler uma das poesias, porque é realmente emocionante e traz... Eu acho interessante a gente dar o tom e mostrar a importância do tema que a Fundação Tite Setúbal colocou para a gente hoje, a partir da voz de uma ex-penitenciária que parece que agora está na rua, que chama Camila. Sonhos na prisão. Podem, por determinado tempo, prender meu corpo, mas nunca meu espírito, nem sequer meus sonhos. Nossos sonhos podem atravessar portas, países, cidades, janelas e portões. Eles podem ir, podem também voltar, e, no meio da caminhada, podem se realizar. Hugo? Boa tarde a todas e todos aqui presentes, quem nos assiste. Gostaria de agradecer o convite da Fundação por estarmos aqui. Me alegra muito vir aqui nesse espaço falar sobre esse tema, que é uma coisa que realmente movimenta a minha vida profissional, pessoal. Eu sou advogado criminalista, mas, antes de tudo, eu sou um indignado com o que o ser humano foi capaz de conceber como forma de punição, que é o aprisionamento, né? Eu costumo dizer que, antes de a gente começar a problematizar, e não precisa muito esforço para problematizar o sistema penitenciário e essa realidade social agravada, eu gosto sempre de dizer que a cadeia não foi alguma coisa pensada racionalmente, né? Essa forma de punição estatal, historicamente, passou por diversos períodos históricos, e isso foi ficando, atendeu a diversos interesses, todos os interesses de uma parcela pequena da população desses países em que a estrutura prisional foi se forjando,
E, efetivamente, a cadeia é o modelo mais acabado de fazer sofrer e de controle social, né? Não tem nenhum sentido racional a privação da liberdade. Se nós pegarmos o Código Penal e a natureza dos crimes ali colocados e a forma como o Estado pune as pessoas, quer dizer, espaço versus tempo, né? Essa métrica fria, estatuída na lei e depois aplicada por um juiz, não tem nenhuma noção dialógica com o que as pessoas sofrem no cárcere. E não tem nenhuma noção daquilo que está previsto na nossa lei de execução penal, que são essas teorias né, que o nosso professor Zaffaroni, que foi ministro da Suprema Corte Argentina e agora está na Corte Interamericana, como ele bem diz, todas as vezes em que esses modelos de ressocialização, de tratamento, de busca de recolocação do indivíduo na sociedade por meio do cárcere, todas as vezes em que esses modelos foram parar nos bancos dos réus, eles fracassaram. Não faz nenhum sentido lógico você tirar o sujeito da sociedade para reinserir melhor. Se alguém precisa ser inserido melhor na sociedade, ele não pode ser retirado, ele tem que ser inserido a partir daquele momento em que ele já não está satisfazendo os anseios da maioria, tornando insuportável a convivência social. Eu gosto de falar isso para dizer que quando a gente fala de cárcere, sistema prisional, em melhora, em aumento de vagas, o que está em jogo não é racionalidade. O que está em jogo é uma disputa política. A quantidade de presos de um país, a quantidade de crimes inseridos no Código Penal, a modalidade de crimes e das penas e da forma como essas penas são aplicadas, são todas decisões políticas. Então, quando a gente vem discutir isso nos territórios, é exatamente disso que a gente está falando. Nós temos uma legislação penal no Brasil, que é um país de dimensões continentais, e, no entanto, em todas as regiões brasileiras, nós temos pessoas muito específicas sofrendo o sistema de justiça criminal, que são pessoas jovens, pobres e negras. A parcela negra da população é absolutamente sobre-representada nas cifras penais. E isso é evidente. Quando nós fizemos um documentário, esse documentário que a Stephanie anunciou, foi curioso. Nós saímos pelo Brasil apresentando esse filme e discutindo, né? Porque um pouco isso, né, foi o que motivou a gente fazer esse filme. Foi poder levar essa discussão para os locais. Problematizar aquilo que está sendo discutido como sistema de justiça criminal. E depois de andar por vários locais e discutir e participar 5 anos dessa produção, e eu já conhecia muito o sistema de justiça criminal, o sistema penitenciário, uma coisa que ficou muito clara para mim, é que o sistema de justiça criminal, ele sofre uma desfuncionalidade. Ou seja, as premissas para as quais ele foi criado não conversam em absoluto com as finalidades que esse sistema busca atingir. Então, ele é absolutamente desfuncional. No entanto, ele é bastante funcional. E essa fala pode ser um pouco contraditória, mas eu explico. Ele se mostra funcional porque, na ponta, e é isso que importa, exerce um papel importante de controle social. E aí não importa muito se as pessoas estão presas 3 para uma vaga, 10 para uma vaga. Aliás, importa. Porque, como bem disse um secretário de administração penitenciária aqui de São Paulo, inclusive isso está no filme No Sem Pena, a conta que a gente faz na secretaria, dizia ele, é que se nós temos um X para gastar com a administração penitenciária, quanto mais gente tiver lá dentro, menor o custo por preso. Quer dizer, olha a lógica perversa da conta do administrador público.
E nós estamos tornando as pessoas presas, pessoas absolutamente neutralizadas. Ou seja, o sistema de justiça criminal, ele aniquila o sujeito. É para isso que serve o sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal não serve para fazer pensar, para acolher, para educar. Ele serve para aniquilar. Uma vez, eu não sei se todos aqui se lembram, o IBAMA foi ao zoológico do Rio de Janeiro e interditou o zoológico, porque mediu as especificações, a ventilação, o espaço, a quantidade de animais presos. E aí eu comecei a falar o seguinte: se o IBAMA visitasse qualquer estabelecimento penal para seres humanos, ele interditaria todos, com as regras voltadas aos animais. Quer dizer, nós não temos a menor empatia com o ser humano. E não é qualquer ser humano, são as pessoas vítimas preferenciais do sistema de justiça criminal. Porque quando esse sistema de justiça criminal se mostra para fora daquele seletivismo escolhido a priori, as coisas começam a ser debatidas em outra escala, em outra forma, num ambiente político diferente. Então, a minha fala aqui hoje é um pouco para trazer uma noção, que é uma noção bastante pessoal, de que para a gente resolver o problema do sistema de justiça criminal, para a gente possibilitar que haja educação no cárcere, e nós temos um projeto no IDDD, inclusive, que nós ministramos aulas no cárcere, no sentido libertador, porque a gente acredita que a educação, no final das contas, é uma das principais ferramentas de libertação e emancipação do homem, do sujeito. Mas nós só resolveremos esse problema o dia que nós encararmos esse problema como um problema político. Não é um problema técnico-jurídico. Não é um problema, não é uma decisão dos cientistas que trabalham com a justiça penal, daquelas pessoas que pensam política criminal como forma de evitar o índice de crime aqui e acolá. Não é disso que se trata. Hoje, metade das pessoas presas, estão presas por crimes não violentos. Ou seja, metade das pessoas não deve... Eu já deveria dizer que ninguém deveria estar preso, mas para utilizar uma lógica já estabelecida, metade das pessoas não deveriam estar presas, com o arcabouço legislativo que nós temos no país hoje. Então nós temos um problema político daquilo que é crime e daquilo que não é crime. Nós temos uma guerra às drogas, que é um instrumento dado ao Estado de coerção social, porque é um punhado de droga mais um sujeito, e a gente sabe quem é o sujeito pobre da periferia, e no caso das mulheres é quase a totalidade das mulheres presas por tráfico de drogas, envolvendo também relações de gênero com seus parceiros, e aí mais violência, né? Tudo misturado com organização criminosa, quer dizer, um problema insolúvel, político, e não técnico-jurídico. Enquanto nós não encararmos esse problema insolúvel do ponto de vista político, de que essa guerra às drogas não tem nada que ver com a proteção da saúde pública, como se diz que é o bem jurídico tutelado que legitima a capitulação do crime de trabalho. Não tem nada disso. É que um punhado de droga mais um sujeito pobre da periferia e a palavra de um policial militar é igual à prisão. É disso que se trata. Não tem nenhuma ciência nisso. Aliás, o direito penal e o direito processual penal, eu vou às vezes nas universidades falar, não tem nada científico. É instrumento de mediação de poder. É isso. E aí você olha toda a estrutura do Estado, o déficit de defensores públicos, a quantidade de promotores versus defensores, os salários pagos aos agentes punitivistas e àqueles que têm que
garantir o mínimo de assistência social, de defesa de direitos e garantias individuais. Então, tudo se passa por uma decisão política. E quando a gente discute territórios, e é muito importante que essa discussão seja feita, aliás, é a base, porque é lá nos territórios em que a gente vai olhar essas cifras. É lá, nesses territórios, em que a gente vai olhar as estatísticas das pessoas que chegam na porta de entrada do sistema de justiça criminal e quem são essas pessoas. E uma vez que essas pessoas ingressam no cárcere, elas estão fadadas ao degredo. Porque a gente sabe a dificuldade que é de reinserção, a dificuldade que é de assunção mínimo de direitos e garantias individuais e do exercício da cidadania num país com tanta desigualdade como o Brasil. Então eu gostaria de alocar um pouco esse debate, já vou encerrando porque meu tempo já se esgota, e eu sou, com isso pelo menos eu sou rigoroso, com muita coisa não, mas com isso eu sou. Para ouvir quem tem mais coisa muito mais importante do que eu para dizer, muito mais lugar de fala do que eu para dizer, porque eu olho isso de fora, né? Da minha posição, da minha profissão, e acho que a gente também precisa começar a ouvir de dentro e não de fora, como esse encontro aqui busca fazer. Então, eu acho que é chegado um momento de radicalizarmos o enfrentamento a essas decisões políticas que geram esse rescaldo com arcabouço cientificista ou de política pública estatal, com algum verniz de racionalidade. Muito obrigado. Obrigada, Hugo. E para concretizar um pouco essa decisão política em termos de educação nos presídios, eu busquei alguns dados que eu queria compartilhar com vocês. Segundo o Infopem, só uma pessoa a cada 10 privadas de liberdade hoje realiza alguma atividade educacional. E entre os 27 estados, em 11, o direito é negado a mais de 90% dos presos. Além dessa questão da violação de direitos fundamentais, inclusive do direito à educação no sistema prisional, essa escolha política que o Hugo brilhantemente descreveu para nós hoje, transborda para a segurança nas ruas, né? O custo dessa decisão é o fortalecimento do crime organizado nos presídios. Em São Paulo, a gente sabe que o PCC nasceu nos presídios. Então, é absolutamente irracional, né? A gente sabe que presídio superlotado é universidade do crime, e, mesmo assim, a gente continua jogando o negro pobre com um punhado de maconha na prisão, com base num relato de um policial. Com isso, eu passo a palavra para a Cristiane. Obrigada, boa tarde a todas e todos. É muito difícil estar aqui. Nossa, é bastante difícil. Ser educadora num lugar de privação de liberdade também prendeu meu corpo. E é muito dolorido constatar isso. Então, eu tenho um vocabulário que já não é mais o vocabulário de uma professora. Porque eu tenho que dar aula para uma molecada que, se eu falar tal como a pessoa que estudou ciências sociais numa das maiores universidades da América Latina, os meninos não vão entender nada. Eu preciso chegar lá. Eu preciso tocar esses meninos. Eu costumo dizer que o trabalho de arte e educação na Fundação Casa não é para todo mundo e não é para qualquer um. Não é qualquer pessoa que consegue conviver cotidianamente com todas as violências que acontecem lá dentro. As violências físicas, pouco presenciei, mas ontem aconteceu uma a 5 passos de mim. Então, amanhã tenho que chegar lá e pensar como é que eu vou lidar com esse adolescente. Não, eu ouvi e tive o cuidado, espero que seja um cuidado de... Não quis que ele visse que eu estava vendo ele ser agredido ou, enfim, contido por 3 adultos, 3 homens adultos. Porque isso causa embaraço. Eles não escolheram estar lá. Eles dizem, eu escolhi essa vida. E eu digo, quais eram as outras opções mesmo? O que você tinha de opção?
Onde é que você conheceu esses poetas que eu estou te trazendo? Sérgio Vaz, Gog, Raquel Almeida, Elisandra Souza. Onde você conheceu? Aqui, comigo, com outros educadores. Há uma dificuldade em reconhecer determinados materiais. Eu tive uma turma que eu levei já cortados, porque estilete, material proibido. Não pense em dar aula com estiletes, cuidado com as tesouras, tem que ter certeza de que todos os apontadores estão saindo com as lâminas. Então, o apontador é revistado na entrada e na saída para verificar a lâmina. Isso porque há uma portaria para verificar também o conteúdo dos pendrives de cada educador que entra. Como há uma portaria do Estado, do governo do Estado, para verificar o conteúdo de cada pendrive durante cada aula, todo dia, isso não é operacional. Não é inteligente. Então, você tem toda essa gama do material, os meninos não reconhecem o material. Levei cortado papel canson. Esse papel é uma porcaria. Onde já se viu? Parece papelão. Não reconhecem o papel canson. Mas quantas foram as vezes que eles foram a alguma exposição e puderam ver na parede um papel canson com desenho de qualquer artista? Como é que eu consigo fazer isso? Eu proponho, às vezes, porque a frustração é grande. Olha, posso levar os meninos para uma atividade tal? Claro, professora. E aí pode acontecer de tudo. Na manhã da sexta-feira, geralmente uma atividade da sexta-feira, professora, a gente vai ter que cancelar porque tivemos uma intercorrência e pronto, não tem saída. Nossa, não deu porque aconteceu que vai ter revista na casa. Então, são sempre atividades propostas, embasadas, porque a gente estuda muito para poder estar lá dentro, a gente se prepara para estar lá dentro e as coisas são emperradas. É feito para dar errado o tempo todo. Tem um território. Eu nunca dei aula para menino de Perdizes, Moema, Alto de Santana, Alto da Lapa. Mas eu já cheguei para vários meninos da cidade de Tiradentes e falei, vocês podem parar de fornecer a juventude de vocês para essa Fundação Casa? Porque vocês lá fora são um grupo de amigos e eu já dei aula para todos vocês. Eles têm uma foto no Facebook que eu comentei. Eu já dei aula para quase todo mundo aí dessa foto. Acho que eu só não dei aula para um menino. Por que tem uma juventude inteira entregando os melhores anos, o que deveriam ser os melhores anos da sua vida, para viverem trancados? É porque gostam de viver trancados? Não, não é. Sabem viver de outro jeito? Há possibilidade de viver de outro jeito? Como escrever dentro desse espaço? A escola expulsou esses meninos. Eu faço uma conversa com eles a cada 3 meses, eu começo uma nova turma, eu sento para conversar. Enfim, eu faço uma entrevista individual. Quando você veio preso, você estava estudando? Que série você estava fazendo? O índice de distorção, idade, série, é altíssimo. É altíssimo. E, ainda assim, quando tem meninos que estão na idade série correspondente, eu consigo contar nos dedos. Eu já encontrei uns 4 ou 5. A cada 3 meses, eu encontro 60, de 50 a 60 meninos novos. Eu encontrei 4 ou 5. Eu conto nos dedos de uma mão quantos estavam na idade correspondente, na série correspondente à idade. Então, a escola expulsa esses adolescentes, esses jovens. E esse jeito de expulsar da escola começa lá atrás, quando a professora deixa de dar atenção para aquele moleque favelado, canela cinza. Quando dá as costas, eu fui educadora no Museu Afro Brasil e eu já presenciei, na porta do Museu Afro Brasil, situações em que a professora dava as costas ou tratava de maneira diferenciada meninos de pele escura. E o que o Racionais MC diz faz sentido. Quanto mais escura a pele, mais discriminado ele vai ser. É assim. Então, não adianta eu levar Machado de Assis. Mano Brown funciona. Aí agora tem o funk. Aí a minha limitação. Eu digo, meu amorzinho, para cada funk bom que você me disser, eu tenho na mente 3 rap. Como é que eu faço? Eu tenho 3 rap melhor do que o seu funk. Eu não estou dizendo que o funk não é bom, que o funk não é cultura, mas eu estou dizendo ele ainda não tem toda essa poesia. Ainda. Mas eles compõem. E quando eles compõem coisas incríveis e o ritmo do funk já vem automático. De pronto. Eles são conservadores demais. Mulher minha
Pronto, já vai mandar. Não, mas é porque a mulher... Ai, dói ouvir esse mês. O homem é a cabeça e a mulher é o corpo. E eu estou fazendo o que aqui, então? O que eu estou fazendo aqui? Porque você está me tirando... Não, mas por que? Não. Eu tenho que ser alguém porque eu tenho que ter um homem do meu lado. Eu dou aula para homens, meninos, homens. Não vai falar que eles são meninos, não. Eles são homens. Eles têm 14, 15 anos, mas eles se assumem responsabilidades que homens de 30 anos, às vezes, muitas vezes, não têm coragem de ficar e peitar. Eles assumem filhos de mulheres mais velhas do que eles. Eles têm filhos. Às vezes, 2 ou 3. Eles ainda são adolescentes. É tudo complexo. Como é que você faz para dar aula num lugar em que você não consegue passar um filme, uma música, você não tem atividade externa, você tem uma limitação de material? Eu estou caçando argumento na minha cabeça para levar jornal agora no mês de novembro. Jornal mesmo. Porque, afinal de contas, assistir Malhação e esses programas do fim da tarde, que são torce e sai sangue, eles são possíveis, mas vai que leva uma notícia de jornal que é mais complexa. Eu trato do tema de política com esses adolescentes, eu e outros educadores. Explico. Como é que é o seu voto? É porque eu não vou votar. Não, vem cá, meu garoto, vou te explicar. Funciona assim, 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 assim. E eles já escreveram textos incríveis sobre política. A gente trata, eu e meus colegas tratamos sobre o tema de identidade, porque às vezes a gente olha assim e fala: meu amor, mas tu é pretinho, você é negro, você é de família negra, filho de mulher ou homem negro, neto de mulher e homem negro, faça uma linha na lousa para chegar lá no período da escravidão. Você está vendo de quem a gente descende? E todos nós dentro dessa sala é daqui. Agora, por que nada mudou? São 5 gerações que separam a deles para a geração que teve a abolição, pensando em períodos largos, assim, uns saltos grandes. E nada mudou, pouca coisa mudou. Os corpos encarcerados são os mesmos. Os corpos que estão da ponte para lá são os mesmos. Os corpos que estão dentro da escola, mas que não acessam os conhecimentos dentro da escola, são os mesmos. Qual é a política que esse país tem para a juventude? Qual é a empatia que esse país tem para jovens de periferia que são descendentes de quem foi escravizado? É recente a chegada, eu vi esse ano, a chegada de meninos na minha lista de chamada que tem sobrenomes italianos. Eu dei aula para um garoto que tem o sobrenome alemão. Meu avô é alemão e ele é ruivo. Japonês? 1. E aí a gente tem que ouvir que japonês não é criminoso? A gente ajuda a reforçar estereótipo. Encarcerar ajuda a ter mais ódio. Como você está hoje? Cheio de ódio. Eu fiz uma lista. Vamos falar de sentimento. Como você está se sentindo hoje? Não conseguem diferenciar um do outro. Então, são coisas muito básicas. Mas tem algo ali de bom. Quando estão na rua, e quando estão na rua e na escola, eles estão em salas de aula com 40, mais de 40. Quando estão conosco, não passam de 15. Não sei como funciona na escola formal, mas não deve ser muito mais, porque essa sala toda, às vezes, são 6 salas de aula, equivale a 6 salas de aula da que eu dou aula. Às vezes, ficamos todos muito espremidos. Sem ventilação, é verdade. Sem iluminação, sim. Melhorou de um tempo para cá, passa um pouco mais de manutenção com goteira, às vezes, com calor enlouquecido fritando a gente, quase sempre, todos os dias. E se chove, não é raro a gente ter que se encolher no fundo de alguma sala, porque não tem uma janela fechada, não tem como proteger da chuva. Entrar para dar aula encharcado de água é comum. A gente não tem um espaço nem para isso. Então, ou a gente entra porque você tomou um banho de água molhado da aula na Marginal Tietê, nas unidades que são do Complexo da Vila Maria. Então, ou você já tomou um banho de água pelos caminhões e pelo fluxo de carro, ou você, para adentrar as unidades, tem uma poça d'água imensa. Então, você tem que pensar: como é que eu faço para dar aula hoje? Como é que eu entro para dar aula? Tem que pisar nessa água toda. E aí é água para molhar o pé mesmo.
como fazer educação nesse espaço, a gente faz, dizendo o contrário do que eles ouviram até agora. Você é bom, você sabe muita coisa, eu tenho que aprender com você. Ponha no papel. As suas palavras podem permanecer. Vença o medo dessa linha em branco, completa ela. E bora, deixa as suas palavras, deixa a sua mensagem. E quando eu chego numa casa A, com o material da casa B, a casa B quer ler tudo, quer conhecer as palavras, quer conhecer o que os meninos fizeram. As produções circulam sem que estejam assinadas, elas não podem sair, mas a gente consegue usar como material, porque não tem o nome. Então, de novo, perdem justamente aquilo que primeiro ganharam, o nome. Nem direito ao nome eles podem ter. Autonomia, enfim. É um desafio, mas tem gente lá na ponta tentando fazer a diferença. Obrigada. Obrigada, Cristiane. Aproveito para compartilhar que a gente fez no Instituto Sol da Paz, onde eu trabalho, uma pesquisa com base em entrevistas com 320 jovens cumprindo medida de internação na Fundação Casa em 2017. E chamou muito a atenção os relatos dos meninos que como a escola faz diferença. Porque, ao contrário dos dados que eu mencionei agora há pouco sobre 1 a cada 10 detentos no sistema prisional adulto tem acesso à educação, na Fundação Casa, todos os meninos e as meninas são obrigados a estudar. E eu confesso que eu fiquei surpresa com a avaliação positiva, mas todos falaram que, apesar de ter salas multisseriadas, apesar dos professores terem que fazer um ping-pong, e constantemente rever materiais, porque cada dia chega uma pessoa nova, sai. Apesar disso tudo, eles gostam de estudar. E o ambiente é melhor do que o que eles tinham nos bairros deles, onde eles foram criados, nas escolas públicas. Ou, inclusive, muitos deles, quando foram encaminhados para a Fundação Casa, já não estudavam mais. E, por isso, a distorção idade série. Outra coisa dos relatos dos meninos que chamou muita atenção é que, fora do ambiente das salas de aula na Fundação Casa, pouquíssimas pessoas com quem eles tinham tido contato no sistema socioeducativo tinham perguntado para eles alguma coisa que não tivesse relação com o ato infracional. Por que você fez aquilo? Você entendeu que é ruim? Você sabe que é um crime? Você sabe? O que você vai falar para o juiz? Você não vai mais fazer isso, né? Você vai correr atrás de um trabalho, de carteira assinada. Então, a ideia de conseguir formular um sonho, ter direito a sonhar, pensar uma coisa, um projeto de vida próprio para cada um, parece que é um privilégio. E a gente conta com os educadores para ensiná-los não só o conteúdo concretamente de história, ciência, matemática, mas incentivá-los a sonhar, empoderá-los a serem cidadãos e reconhecerem que, como cidadãos, eles têm direitos. Com isso, eu passo a palavra para a Sandra. Olá, boa tarde. Vamos agora para a parte da realidade. Meu nome é Sandra, meu vulgo é Negona. Fui presa por associação, formação de quadrilha, apologia ao crime, tráfico dentro e fora dos presídios, uma das mandantes do Vale do Ribeira. Fazia parte, entre aspas, de uma facção criminosa, que é o PCC, o primeiro comando da capital. Como cunhada, fui guia em 27 estados de presídio e acompanhei meu ex-marido 15 anos na cadeia. Tive meus filhos dentro da cadeia. De resguardo, fui para a cadeia. Fui terrível. Carreguei droga, celular, trafiquei, sequestrei, tudo mais um pouquinho. Nunca fui pega. Quando resolvi largar o crime, porque fui mãe, quando a gente é mãe, a gente muda a vida, meu ex-marido saiu da cadeia e eu entrei, por coincidência, no dia 30 de outubro de 2014.
foi o meu ingresso para a cadeia. Fiquei presa 2 anos e 11 meses dentro de uma comarca em Santos. Cheguei na cadeia sem saber de nada. Como ela falou, a gente perde o nome e ganha uma matrícula. Eu ganhei uma matrícula. Porém, graças a Deus, sempre agi da maneira correta. Fui mulher de irmão, porém, nunca agi como eles falam na pilantragem. Sempre fui honesta com todos e sempre ajudei a todos. Cheguei lá dentro como não sabia de nada, mas já tinha um nome e já tinha um poder. Cunhada. Cheguei lá dentro, vivi e sobrevivi. Lá dentro de uma comarca, fiquei com 48 pessoas dentro de uma cela de 3x3, um banheiro fédido, podre, que a comida era feita do lado, não tinha. Ou você fazia as necessidades ou você cozinhava. Assim é a real. Muitos aqui falam, mas um banheiro público, para nós era luxo, um banheiro público. Tá? Fora quantas vezes que a gente tinha que esconder celular ou droga dentro do vaso, que o nosso braço chegava até o ombro. Isso a gente aprende a sobreviver. Lacrar, escorpião, barata, oh, que delícia, é igual borboleta para quem gosta. E a educação, ela já começa de quando você entra dentro. Quando você entra dentro de uma cela, que você chega sem ninguém te conhecer, você tem que pedir licença e tirar o sapato. Ali você já começa a agir com educação. Porque senão você sai como vacilão. Tá? Passei 2 anos e 11 meses. Fui presa, não porque estava fazendo algo errado dessa vez, porque quando eu fiz, eu nunca fui presa. Eu sempre tive fama, poder, dinheiro. Nunca quis isso. Sempre ensinei para os meus filhos o certo. Porém, a partir do momento que você conhece uma pessoa e você ingressa num relacionamento com o PCC, você não tem como sair. Ou é a morte, ou é a morte. Visitei 15 anos, fui conhecida, respeitada, conceituada até hoje. Já meti tiro na muralha para resgatar amigos, que lá você faz amigos, de verdade. Porque quando você está num sofrimento, tudo se torna vulnerável. Você abaixa, você começa a ser humilde, você deixa o nariz empinado, você deixa ter nojo de comer uma comida que você fala, ai, mãe, eu odeio comer jiló. Se aparecer jiló na tua frente, lá dentro você come até ele cru. O sistema carcerário, como o senhor falou, ele é falho, ele é hipócrita. Por quê? Eles falam que gastam milhões conosco. Não gasta nada. Como a professora falou, material tem que ser doado, tem que ser examinado, verificado, retalhado, virado de cabeça para baixo. Porém, quem traz a droga e o celular e as outras coisas para dentro da cadeia é a polícia, não é as visitas. Isso eu posso garantir, porque eu vivi isso. Tá. Na minha primeira cadeia, eu tive 4 celulares. Todo dia eu tinha uma revista, porque eu era a mais falada que tinha. Porém, eu consegui o meu respeito. Eu cheguei lá, eu vi parede suja, eu vi banheiro podre, eu vi bicho. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Às vezes, Deus coloca a gente em lugares que a gente nem imagina. Lá eu comecei a gritar. Porque quando a gente tem a fama de negro, é maloqueiro, é favelado. Mas a minha mãe sempre dizia, estuda. Porque quando você é negra e tem sabedoria, ninguém te passa para trás. Chamei a direção e falei, dessas condições que não tem como. 48 pessoas dentro de uma cela, gente. 3 numa cama embaixo, 3 em cima, 3 mais lados, são 4. E o restante na praia e na porta do banheiro. Imagina você deitado com a boca na privada. É complicado. E quando chega uma usuária de pedra, que ela vem toda acabada, ela come tudo que tiver na cela, ela parece uma draga. E depois os odores que ela solta é terrível. Ninguém consegue ficar dentro.
ninguém consegue comer. E é difícil, porque lá a gente deixa a desigualdade, a gente deixa a classe social, porque lá tem advogado, viu? Lá tem advogado, lá tem juiz, deputado, tem mulher de pessoas com condições monetárias boas. Não é só pobre preto, não. Tem branco, tem japonês, tem azul, tem italiano. Eu aprendi a entender, eu só não falo alemão, chinês, japonês, inglês, a língua deles da África, da Angola, porque lá a gente tem que conviver com cada uma delas e você tem que passar para elas. E eu sempre fui uma mãe. Lá chega mulheres com AIDS, com sífilis, gonorreia, outras doenças que ainda não descobriram. E a gente tem que aceitar elas dentro da cela. Não tem como. Não tem como você diferenciar. E nisso a gente começa a se reeducar, se adaptar. Você não vai sentar na minha cama porque você tem isso. Não existe isso lá. Lá, seja o que Deus quiser. Senta, depois lava o lençol, porque é complicado. Consegui provar minha inocência, fui embora. Aí, quando deu 1 ano que eu estava na rua, apareceu um novo juiz. Esse juiz que me sentenciou, dessa vez, era uma juíza que o filho dela foi morto por traficante, que ele estava devendo droga, e ela tomou isso para ela, pessoal. Me deu 5 anos e 11 meses. Que bom. Já tinha provado. Ela disse para mim assim, como eu não tenho nada que te condene, que te abone ou que te faça como réu culpada, eu vou te sentenciar a 5 anos e 11 meses porque você não denunciou o pai dos seus filhos, que ele é PCC. Você vai falar o quê? É juiz. Estudou mais do que eu. Mas ela não deixou o rancor, porque o filho dela foi numa biqueira comprar droga porque ele quis, não foi a gente que levou para ele. Ele foi morto porque ele comprou muita droga, ele vendeu tudo que tinha e não tinha mais dinheiro para pagar. Isso ela não pensou. Mas ela acha que todo mundo que é mulher de traficante é perigoso. Aí fui para a maior da América Latina, PE, Santana. Lá, sim, o crime predomina. Lá, quem não é, começa a ser. A maldade, a sobrevivência, quem pode mais chora menos. E eu aprendi que o meu caráter e a minha educação vem da onde eu aprendi. Eu fiz até o 2º colegial aqui na rua. Eu tive professores maravilhosos. Professores que me ensinaram que o meu caráter ele vem deles. Cada pedacinho que eu lembro hoje, eu lembro do meu professor de matemática, meu professor de inglês, quando ele falava, Sandra, acorda, veio para a escola só para comer. Mas é a realidade de muitos aqui. Tem muita criança que não tem nada para comer, gente. Vai para a escola por ir, nem gosta. Mas se deixar faltar, não vai ter o almoço, não vai ter o café da tarde. A nossa sociedade ela é hipócrita. Ela fala que nós somos ricos, nós temos um país que é rico. Porém, a gente é pobre de espírito. Porque, muitas vezes, deixam de investir no ser humano para investir numa obra, numa ponte, que vai ficar anos sem estar pronta. Imagina quanto que o seu filho gasta na escola. Nada. Porque você que compra o material. A prefeitura dá maior do que você. Mas assim, vamos lá. Lá eu conheci o sarau. Asas abertas, portas abertas. E eu estava numa revolta tão grande dessa 2ª cadeia, que eu falei, poxa, com uma caneta você se mata e você se liberta, viu? Lá com uma caneta você faz uma arma. A minha arma foi num papel. Quando o Jaime trouxe folhas de sulfite e falou assim, quem quer folha? Imagina 10 mulheres saindo na mão por causa de 100 folhas de sulfite. Gente, folha de sulfite lá não entra. Caneta depende da cor.
E lá chegou aquele monte de lápis colorido, canetinha. As mulheres se matavam, de verdade. Eu aprendi, quando eu peguei na caneta, a Cissa falou para mim assim: vocês têm que aprender a se valorizar. Vocês são mulheres. Vocês estão aqui para pagar o que vocês fizeram. E muitas ali não fizeram nada, o que eu conheci. Cadeia não é só lugar para jovem, não, tá? Na minha cela tinha uma de 98 anos. Não pagou pensão para o neto. Foi a mais velha que eu vi lá. Tinha umas, as vovó do tráfico. Tem. E, assim, a falta de educação, a falta de estudo leva elas a se sujeitarem. Muitas não sabem escrever. Muitas não sabem ler. E, quando nós chegamos na cadeia, que nós somos as mais velhas, nós somos como mães. A polícia paga na nossa cela, nós temos que aguentar uma semana aquele choro, aquela ladainha, aí depois, com o dia, a gente vai conhecendo quem é quem. Quem quer estudar, estuda. Quem não quer, não adianta. Muitas delas falam: eu vou estudar para quê? Se chegar lá na rua, eu não tenho um emprego. Não me dá uma oportunidade. Eu aprendi que a poesia me trouxe para um novo mundo. O recomeçar é uma liberdade que todos têm, mas são poucos que aproveitam. Hoje eu faço faculdade de TTI, Transações Imobiliárias. Estou terminando agora em maio do ano que vem. Vou prestar para fazer uma outra faculdade, Engenharia Civil, porque Deus é bom na minha vida e eu creio que a força que eu peguei lá dentro eu trouxe para fora. E tenho colegas que hoje estão na rua, como são essas do poema, e eu incentivo, vai estudar. Ah, Sandra, mas está ligado, nós é empresa. Eu trabalho para um banco, gente. Eu não trabalho para banquinho, não, é um banco. Parceiro de vocês aqui também. E, assim, a minha oportunidade foi porque eu peguei numa caneta um dia. Eu acreditei naqueles que perdem o tempo indo para lá, tá? Porque muitos escutam, são cuspidos, são xingados, são ameaçados. Mas a única coisa que o crime respeita é professor, pastor, padre e mãe. E eu saí faz um ano e falo para vocês: tudo que eu tenho e o que eu aprendi lá foi a educação que me trouxe. Porque é a única coisa que nós possamos, que a gente é livre e tem a espontânea vontade de poder ler livros, ir para a escola, porque é o único acesso que você tem livre. Às vezes, a malandragem é você ir para a escola, para você poder falar com outro colega de outro quadrado, de outro pavilhão, fazer alguma negociação, é pela escola. Quem é malandro, vai. Quem quer ir embora, vai. Eu fui. E muitos aqueles que me condenaram, que falaram assim: ah, você é vacilona, você veio com a sua própria perna. Eu falei: vim. Porque eu tenho que mostrar para a sociedade que, porque eu sou negra, sou mãe, sou brasileira, eu tenho que ficar foragida? Não. E hoje eu estou aqui para contar para vocês. Eu acho... É a minha primeira experiência. E, assim, de conhecer pessoas importantes que, se tivessem feito uma visita para nós dentro de um presídio, a nossa mente ia mudar. Porque, às vezes, a gente sai pior porque a gente somos tratados como pior. Lá, nós somos chamadas de reeducanda, mas ninguém reeduca ninguém. Você já vem com a sua educação pronta. Isso é uma hipocrisia tão grande da sociedade quando fala assim: ah, mas ela saiu, vai voltar. Eu escutei, desculpa da palavra, olha lá, saiu, as filhas agora vai virar puta. Graças a Deus. Minha filha é de 24 anos casada, a minha é de 21 fazendo faculdade de pedagogia, a minha é de 14 toca clarinete, faz aula de dança, faz rap, natação, porque a educação está dando esse livre acesso para minha filha, para ela não ter que ir como eu fui.
Uma mãe que pelo filho mata e morre, não deixa passar fome. E assim, a educação é a única coisa que nos dá o acesso da liberdade e não tem preço. Esse livro que vocês viram são de pessoas maravilhosas. Tem mulheres que falam 3, 4 línguas, estudadas, e que não tiveram a oportunidade, como eu tenho aqui hoje, de estar aqui para passar para vocês. Porque, graças a essas pessoas maravilhosas que estão aqui, elas acreditam no poder da mulher. A mulher não é só para ficar no fogão lavando roupa, no tanque lavando roupa, e nem no fogão cozinhando. A mulher tem o poder. Nós damos a luz. O homem não consegue. Ele não tem essa força, esse poder. E nós temos como mudar o mundo. Por quê? Somos mulheres. Nós viemos como professoras. E isso ninguém nos tira. E muitas vezes, quando você está na sua casa pensando, será que eu sou capaz? Você é capaz. Eu passei em 2º lugar na USP. E eu sou ex-presidiária, sou negra e sou brasileira. Eu espero que vocês levem isso para a vida toda. E não fiquem enfatizando a cor, porque a nossa pele por dentro é igual, o nosso sangue é o mesmo. Isso não tem diferença, isso não faz diferença. Cada uma de vocês, branca, negra, preta, neguinha do cabelo duro, como os polícia falam, mas cada um tem a sua beleza. A beleza não vem de fora, vem por dentro. E a nossa inteligência vai além. Então, eu espero que a minha história de vida para vocês seja um passo para vocês passarem para outras pessoas. Ensine as crianças a não ter preconceito. Eu tinha um preconceito muito grande quando eu via bandido na televisão. Eu falava, esses filhos da puta têm que morrer. Maldito. Gente, eu fui para lá. Aí eu escutava aquele homem sem vergonha da Record falando, olha essas vagabundas, comendo de graça. Eu trabalhava das 7 da manhã às 5h30 da tarde. Duro para pagar minha pena ali, ó. Comia uma comida que eu chorava em cima da comida. O bicho saía da comida. A salsicha era verde. Nuggets, Deus que me perdoe, já estou 1 ano na rua, não consigo comer aquele negócio. Parecia um chinelo. E assim, abracem a causa. Porque tem muita mulher ainda lá dentro, inocente, gente, inocente de verdade. Tem muitas que fazem. Eu não posso ser hipócrita com vocês. Um dia eu aprendi que o juiz falou para mim, até você provar sua inocência, você é inocente. Fora disso, para mim, você é inocente. E ali tem muitas mulheres que foram enganadas por homens. Muitas mulheres que, por causa dos seus filhos, se aliaram com o crime. E hoje estão lá. Como o doutor falou, tem muitas mulheres grávidas, tá? Muitas mulheres com os filhos. Imagina a dor. Eu fiquei na PFC e o bebê, quando faz 6 meses, ele é retirado da mãe. Aí lá dá uma enrolada, fica até os 10 meses. E quando ele dá tchau para a mãe e a mãe fica? A mulher fica doida. Gente, eu fiquei com uma dentro da cela, eu quase pedi para sair. Porque é uma dor tão grande. Ela sentiu o peito dela endurecer. E ela sabia que o filho dela está com fome, pensando nela. Então, assim, ajam da forma que vocês estão fazendo hoje. Parem para pensar. Coloque a educação em primeiro lugar, que isso pode mudar. Eu mudei. Então, é uma chance para todas mudarem. Obrigada. Muito, muito obrigada, Sandra. O seu relato chega a me emocionar, porque é muito inspiradora a sua força, a sua capacidade de se reinventar, a forma que você agora se doa para a sua família, para contribuir para que mais pessoas consigam fazer essa reviravolta. E é fundamental ter a sua voz aqui conosco. Espero que a gente possa contar com
você em outros debates. Gente, a ideia é abrir para perguntas, ter uma conversa aberta aqui. Foram testemunhos muito diferentes, visões, muitos diferentes lugares de fala. Então, estamos à disposição para quem quiser fazer comentários, tirar dúvidas. Bom, primeiro quero agradecer, né, a fala de todos vocês. Bom, vou tentar aqui formular duas questões para vocês. A primeira, acho que queria trazer um pouco daquilo que você trouxe na sua exposição, Hugo, né, colocando muito da decisão do encarceramento no Brasil, né, e passando por um processo de uma decisão política. E você também traz a questão de que aproximadamente 50%, né, das pessoas encarceradas estão por delitos ou crimes ditos leves, né? Acho que a minha pergunta vai assim: como é que você vê a questão das penas alternativas no Brasil, né? E o que dificulta, né, o avanço nesse tipo de cumprimento de pena no Brasil? Ele passa por uma decisão política também, ou passa por uma questão jurídica, técnica, como você trouxe? A outra pergunta, acho que vou trazer aqui para a Cris e também para a Sandra, né? Acho que vocês podem explorar um pouco, trazendo um pouco, quando você fala da questão dessa juventude e adolescência, né? Eu sou, enfim, de uma geração de primos, né? De uma geração de primos que nós éramos 4 primos, né? E desses 4 primos, né, ainda na juventude, 2 foram assassinados, 1 está preso. Eu sou o único que sobrou para contar a história dessa geração de primos, né? Todos primos de primeiro grau, né? Crescemos juntos, né? E eu li recentemente um livro, né, de James de Souza chamado Por que Uns e Não Outros, né? E queria, acho que, ouvir um pouco de vocês a partir da trajetória, né, tanto dos jovens, né, quando você fala que a escola abandonou esses jovens, né? Esse acho que é um ponto de contato, um ponto comum, né, na trajetória desses jovens, mas também que você pudesse trazer, assim, acho que outros, assim, onde essas trajetórias, né, se encontram, né, para que esses jovens estejam também encarcerados, né, nas fundações Casa. E para a Sandra, né, acho que também com relação a essa trajetória das mulheres, né, acho que tem uma trajetória também onde elas se encontram, né, você acho que trouxe um pouco disso no final da sua fala, queria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, e quais são as dificuldades, né, que você viu dentro do sistema, né, conforme a superação dos programas de educação, né, para que as mulheres pudessem ter uma oportunidade enfim, de se desenvolver ou buscar algum outro recurso, né, de superação da situação que elas se encontram. Essa pergunta é bem interessante e serve um pouco para desnudar como é que o sistema está operando, né? No Brasil, nós temos uma regra constitucional de que a liberdade é o estado originário, ou seja, a liberdade é a regra e a prisão cautelar a prisão cautelar é a exceção. Isso para começar pela prisão cautelar. Em São Paulo, essa média nacional ela não é muito acertada. Fala-se em 40% de presos provisórios. É mentira. Em São Paulo, nós temos 65% de presos provisórios. A média nacional, eu acho que está em 60% de presos provisórios. Isso porque a Constituição diz que a liberdade é a regra. Então, os juízes mantêm as pessoas presas em 60% dos casos. E aí, quando você fala em alternativas penais lato sensu, ou seja, genericamente ela pode ser tanto uma substituição da pena de prisão no caso de uma condenação, ou ela pode também ser uma medida cautelar, uma forma substitutiva da prisão cautelar. Em 2011, se eu não estou enganado, 13, eu estou agora com essa confusão mental, nós promulgamos uma lei de medidas cautelares, né? Você lembra a data, Stefania? 2011, acho. O que aconteceu? Essa lei era para substituir a prisão.
Então era para dar instrumentos para o juiz, ao invés de decretar a prisão preventiva daquelas pessoas todas, dizer, olha, recolhimento noturno, comparecimento em juízo, fiança, etc. Então era para essa lei pegar aquele percentual de pessoas que estavam presas. Sabe o que aconteceu? Os juízes utilizaram essa lei para punir as que saíam em liberdade provisória. Então, hoje nós temos mais de 99%, isso é uma pesquisa que nós acabamos de lançar, uma pesquisa nacional sobre as audiências de custódia. Nós, o IDDD, que é o instituto que eu presido hoje, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Menos de 1% das pessoas hoje estão soltas sem nenhuma medida cautelar. Quer dizer, há leis garantidoras, minimamente garantidoras. Há leis que, se aplicadas fossem, nós teríamos um sistema muito mais adequado. Quando eu falo que 50% das pessoas estão presas por crimes não violentos, são aqueles crimes não violentos, que não tem nenhuma ameaça à pessoa. Tráfico de droga, daquele sujeito que é preso na biqueira, né, para cumprir estatística da polícia. Furto tentado, receptação culposa, dolosa, etc. Quer dizer, nós temos um arcabouço legislativo até que razoável, do ponto de vista de uma garantia individual. O problema é que nós temos uma cultura punitivista muito arraigada. E aí, desculpa, eu não me lembro o seu nome. Guiné. Quantos juízes negros nós temos? Quantos desembargadores nós temos negros? Qual é a empatia que essa classe burocrata, que é uma elite da burocracia nacional, qual é a empatia que essas pessoas têm pelas populações das periferias? Não há empatia. Uma vez eu estava fazendo uma audiência defendendo um sujeito, um crime de roubo, o juiz falou assim, doutor, quantas perguntas mais o senhor tem? A pauta está cheia. Eu falei, eu tenho quantas eu quiser. Esvazia a sua pauta. Marca menos audiência. Porque para você é mais uma audiência. Mas para ele é a vida dele que está em jogo. Você entendeu? Tem que falar isso para o juiz. Quer dizer, então, é uma cultura punitivista que ignora a realidade social. É uma perversidade. E eu costumo dizer que todo conflito social não resolvido, ele chega no direito penal. Só que ele chega agravado, né? Porque o Estado, ao invés de tentar dirimir aquele conflito, ele pune ainda mais o sujeito. Então, ele piora o conflito. Ele esgarça ainda mais o tecido social. E esses burocratas, essa elite dessa burocracia que é o judiciário, não tem o menor discernimento, não tem empatia pelo outro. Desconhece dor, desconhece sofrimento, desconhece que quando retira o sujeito daquele tecido social, aniquila a vida do filho, do pai, do irmão, do primo. Então, nós temos um arcabouço legislativo razoável, mas a cultura punitivista que impera no nosso país, e o curioso é que no sistema é isso também. No sistema, os presos são preconceituosos. Um dia eu estava dando aula, eu não me lembro se era na penitenciária Firme da Capital, acho que era na Firme da Capital. E aí a gente estava discutindo com as presas a questão questão de gênero e tal. E aí ficava muito evidente que as próprias presas, elas vêm com esse discurso, que vem uma coisa de facção criminosa. Então a gente precisa desconstruir isso. Esses espaços aqui que são fundamentais, essas conversas. Porque às vezes são ideias preconcebidas que vão enrijecendo essas estruturas. E se a gente não fizer um esforço brutal, crítico, de pôr o dedo na ferida e cutucar, e discutir, e nos colocar a todo instante, não vai mudar nada. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é um pouco isso. E aí eu repito, é uma desfuncionalidade funcional, que a lei existe, o juiz, que é aquele cara que deveria zelar pela aplicação, aliás, que pune o outro porque descumpre a lei, ele é o primeiro a descumprir a lei. Ele descumpre a lei. Então é uma loucura. É uma esquizofrenia. É uma esquizofrenia sistêmica ou antissistêmica.
Uau, a sua pergunta é tipo o que os meninos diriam para mim. Cheque. Travou o chip, senhora. Travou o chip. Porque onde é que essas trajetórias se encontram? Quais são os pontos de tangência? Não acredito que haja um. Eu acho que é uma somatória de coisas. Acho que tem uma somatória... primeiro, parte de um direito à cidade. Grande parte dos adolescentes para os quais eu dou aula, eles não sabem chegar até o centro, ou não sabem andar por São Paulo. Conhecem muito bem a quebrada, quando estão lá dentro, falam do mundão, mas quando está aqui no mundão, o mundão é gigante demais e ele continua na quebrada. Então, ter que sair dos extremos, leste, norte, sul, que é o que eu mais conheço desses jovens, é muito difícil. Ter que andar, não tem esse mesmo direito. Chegar aqui, em Pinheiros, com aquelas roupas da Ciclone, as bermudas estão de listras horizontais e a camisa de listra vertical, 4 cores na roupa, uma cor diferente na cabeça, todo mundo olha e já criou um estereótipo. Ele é o suspeito. Então, está toda a cidade olhando de maneira diferente para ele. É barulhento. É uma molecada barulhenta. Quem é adolescente não é barulhento? Quem foi adolescente que foi silencioso? Quando não é. Então, são barulhentos. E são expulsos também da cidade, como um todo, e jogados de volta à periferia, onde estão seguros. Só que também tem uma outra questão. São adolescentes, estão começando a namorar. Para namorar tem que ter kit. Se não tiver kit, não vai ter namorada. Meu amor, você tem valor, você não tem preço, você não precisa. Então, alguns entendem, lá dentro, em conversa com a gente, de que ele não precisa ter o kit. Que o kit dele é o verbo. Né? Como é que você vai desenrolar o papo? Você vai com essas ideias assim, com essa mente fechada, com esse pote fechado? Não. Abre, senta, troca uma ideia. Ah, mas as meninas não querem saber disso, não. Quer que você tenha carro. Carro para você dar voltinha 3 ruas do bairro. Não é carro para você sair de lá, do extremo leste. Eu sou da leste, eu sou de São Mateus. Sempre volto minha referência para leste. Não é para sair de São Mateus ou da cidade de Tiradentes para poder fazer um peão aqui no Largo da Batata. Não vai rolar. Se der para ir no Sesc Itaquera, está de bom tamanho. Isso já é um grande rolê. E rolê em shopping. Na real, lembra do rolezinho? Rolê em shopping. Porque tem uma outra vertente aí que eu acho que pega bastante. É o consumo. Tem que ter para ser. Não é tem que saber para ser. O que é que você conhece? A gente estuda para quê? Para entrar na faculdade. Faz faculdade para quê? Para ter bom emprego. Qual o sonho? A Stephanie falou do sonho. Sabe quais são dos meninos? Os meninos que eu dou aula? Ninguém quer ir para Fernando de Noronha, não, que nem canta a música do Racionais. Né? Encher de maconha. Não, eles querem ter uma família. Casa e carro. Ah, eu quero... É isso. As pessoas querem ter... Esses meninos sempre dizem, eu quero ter a minha família, quero ter uma casa, quero ter um carro. Acabou. Não quero ter um comércio. Ninguém fala que quer ter um comércio, que quer ser dono de um salão. Agora, tem muitos meninos que saem e que se tornam cabeleireiros, barbeiros, eles fazem sobrancelha dentro da Fundação Casa. Tiram da barra, assim, tira a linha da roupa, aí está lá na linha, e está um no outro, tirando a sobrancelha e fazendo aquela sobrancelha com linha. Aí faz assim, está tudo limpinho. Um dia eu cheguei lá na unidade da Dona Maria para poder dar, menino, sua cara, o que você fez? Ele ia ver o juiz, então ele estava, aí ele voltava com uma roupa, mas não está bem. Ele atrapalhou a minha aula inteira, porque ele queria estar bonito para o juiz. 3 anos quase lá, era um dos poucos que o BO era grave. Ele entrou com 14, ele saiu com 17, mas ele queria estar bonito para o juiz. E aí sai todo esse esquema. O estudar e o saber, nem aqui fora é valorizado. Eu digo para os meninos, e falo assim mesmo, puteiro tem mais regra do que sala de aula. Porque sala de aula, as pessoas passam atravessando no meio, falando alto. Puteiro não, tem regra, todo mundo respeita. Então, qualquer um chega para um professor hoje e tem sugestão para como vai melhorar a sua aula. Não, é porque eu acho que você devia fazer isso, porque eu acho que se você fizesse isso... Cara, eu estudo isso direto. Vai 20 anos da minha vida que eu faço isso. É metade da minha vida, mais da metade da minha vida que eu faço isso. Não, o problema não é sugerir. É como se sugere para qualquer professor. Qualquer pessoa que trabalha
e verdadeiramente naquilo. Então, eu acho que... E tem uma outra coisa que eu acho que passa nessa... que é tangente a isso tudo. Acreditar. A pessoa precisa acreditar em si. E esses meninos são sempre desacreditados. Você não vai conseguir. Você duvido. Duvido, então você tem que ir lá provar. Aí tem sim aquela coisa de ter que provar que é homem, ter que provar que aguenta, tem que provar que... Mas sempre de um lado nocivo. Mas acreditar que ele pode ser um atleta... Quem é que acredita que ele pode ser um atleta? Semana passada teve uma fuga de uma unidade da Leste que levou 40 segundos. Os meus colegas contaram sexta-feira, a gente ficou assim, um menino conversando aqui com uma profissional, ele passou pela janela, escalou um muro, subiu, não sei, umas grades, atravessou as grades, pulou no chão, pulou no outro muro e saiu correndo atravessando um campo de futebol. Não deu 1 minuto. Perdemos um atleta ali. Foi-se embora. Porque ele foi muito veloz. Alguém diz para ele que ele pode ser um atleta? Alguém diz que esses meninos podem ser bons em qualquer outra coisa que não no crime? Que não com uma peça na mão? Então, querem fazer parte. Mas o tempo todo a sociedade inteira está dizendo: aqui não é o seu lugar. O que você veste, a maneira como você fala, como você anda, o que você gosta, não cabe. Não cabe. Então, o tempo todo é um dilema que é físico, que aquele corpo não é desejado, aquele corpo não está na TV. E aí tem que ser como aquele corpo da TV, tem que ser como... só o corpo e não como a mente. Nossa, quero pensar que quando eu crescer eu quero ser que nem o Gog. Pelo amor, o que é aquele homem, minha mãe? Ele é muito incrível, incrível poeta, incrível ser humano. Já teve numa aula minha, numa unidade, e ele sentou assim, juntou os meninos sem microfone, e os meninos sentaram assim, ó, parecia um griot africano assim, antigo, com os meninos todos sentados, ouvindo o Gog. Muitos nem sabiam o que era. Então, eu acho que são essas 4 coisas. Não responsabilizo as famílias. São famílias que foram constituídas, do que eu consigo perceber, muito jovens. Então, quando nossa sociedade não dá apoio a uma mãe, e ela que se vire com a creche, ela que se vire para pegar na escola, ela que se vire com o patrão, ela que se vire com tudo, a gente faz com que essas mulheres que cuidam das famílias, dos filhos da classe média, elas deixem de cuidar dos filhos dela, e aí alguém faz. Alguém olha um dia, outro dia, alguém pegou na escola um dia, mas não conversou com a professora para saber qual foi a confusão e tudo mais. Então, a gente deixa de olhar para a família como um todo. E, por mais, eu falo para os meninos, meu material de aula, você não vai pôr 1533 PJL, é proibido. E sabe por que eu digo isso, Sandra? Eu explico. Sabe por quê? Porque vocês podem aí estar batendo no peito PJL, só que, no final das contas, é uma mulher preta que está lá carregando o jumbo. Não tem um irmão que vai lá com essa mulher. Não tem ninguém que vai levar ela até a Barra Funda com a sacola pesada para ela poder chegar até lá no fundão do Estado para poder visitar o filho, o marido, enfim, não tem. Então, tudo isso é feito em cima do suor de mulher sozinha. Então, desculpa, eu como mulher aqui, vocês não vão fazer isso. E eles entenderam e respeitaram. E respeitaram. Então, são sutilezas que, da maneira como a sociedade vai lidando com isso, tem cara, tem território, tem CEP, tem cor. Não olhar para isso é dolorido, vai doer. Mas, em algum momento, a gente vai precisar fazer isso. Vamos lá, olha eu de novo. Eu sou meio contraditória, viu, gente? Uma hora eu estou boa, outra hora eu estou surtada, tá? Vamos lá, vamos por partes, que nem diz o Maluf, né? Vamos decepar os pedacinhos. Vamos lá. Eu bato na mesma tecla. A culpa, às vezes, não é minha. Não é da sociedade, é sua. Por quê? Vamos lá, vou contar uma historinha, tá? Você tem um filhinho, aí lá você deixa 2 chocolatinhos em cima da estante e vai dormir. Seu filhinho vai lá e pega sem pedir. O que ele fez? É o certo ou é errado? Por quê? Porque você não ensinou para ele que isso aqui ele tem que pegar, ele tem que pedir, tá? Você está dormindo,
tem R$2 lá em cima da cômoda. Seu filho sai correndo, entra. Ah, minha mãe está dormindo, já era. Pau! Pegou o dinheiro, foi lá e gastou. O que ele fez? Ele roubou. Ele não pediu. Você ensina seu filho errado. A educação primeiro vem da sua casa. Eu falo para você. A minha filha ontem perguntou para mim, mãe, por que os velhos têm carro da hora e os novos não têm porra nenhuma? Eu olhei para ela e falei, primeiro assim, porra nenhuma não existe. E velho porque ele trabalhou para ele ter o carro que ele quer do ano. Se você estudar e trabalhar, você vai ter um carro também. Ah, por que a senhora não tem o seu? Eu falei, porque eu fui burra e casei com teu pai. Ela já falou, é mesmo, né, mãe? Então vou estudar. A minha filha quer ser arqueóloga. Olha onde ela quer chegar. Eu falei, é isso mesmo, filha, estuda, porque sua mãe é ex-presidiária, não vai poder prestar um concurso público nem nada, faz alguma coisa. Aí ela fala assim, mãe, mas você é meu orgulho. Eu falo, por quê? A senhora saiu do crime. Eu falei, né? Sabe por que os menininhos novos hoje ostentam? Porque eles vê os caras com tênis de 1.000, 2.000, bombeta de R$150, que eu falo, ai, que misericórdia, eu não consigo. Sabe qual que é a minha ostentação? Você chegar dentro da minha casa, minha geladeira ter mistura, porque eu passei muita fome dentro da cadeia, então não tenho essa visão. É ter mistura, o leite, o café da manhã. Minhas filhas comem croissant de manhã. Porque quando eu saí da cadeia, eu falei, Deus, eu estou saindo para me levantar, não para me cair. Meus filhos têm que comer coisa boa. Filho de rico come. Por que o meu não pode? Eu trabalho. Eu entro 11h20 da noite e saio às 5h20 da manhã, alegre. Agradeço, Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Por quê? Porque eu faço o meu futuro. O futuro dos meus filhos. A sociedade, ela te dá a oportunidade de você pensar, como ele falou, te castigar. Porque cadeia, ela foi inventada, não sei por quem, mas se eu encontrar um dia, nós vamos conversar. Porque isso aí não é coisa de Deus, não. Cadeia, não é de Deus. É uma coisa assim... Você, quando sai da cadeia, você tem um medo tão grande de deixar um passarinho preso. Marrar cachorro. Marrou o cachorro, eu falo, gente, solta o cachorro, pelo amor de Deus. Porque... Eu não sei se vocês sabem, quando tem uma rebelião que entra lá, é cachorro. Os cachorros tudo bonitinho, um grandão, bem arrumado. Quando você faz assim... Parece um satanás que pulou em você. Porque eles se transformam. Mas por quê? Porque eles foram ensinados a te atacar. Você só é ensinado, você só pratica o que você aprendeu. Você vai ser... uma pessoa boa se você aprendeu com uma pessoa boa. Você vai ser uma pessoa ruim se você aprendeu com uma pessoa ruim. Isso é a lógica, gente. Na Bíblia diz, amar a teu próximo como a ti mesmo. Você ama teu próximo? Se passar alguém na tua porta e falar assim, me dá um pedaço de pão, me dá R$2. R$2 eu não dou. Eu já falo logo, malandro. Eu trabalho na República, gente. E de madrugada a gente vai no Habib's e no McDonald's. Aquele monte de noia. Eu toda de social, sapatinha toda bonitinha, né? Aí vem. E aí, tia? Tia de quem, filho? Não, compra uma esfirra. Aí eu falei, ô vagabundo, deixa eu falar um bagulho pra tu. Eu tô 1 ano na rua, já passei pela cadeia, tô aqui trabalhando, e tu tá me pedindo pra ir lá na biqueira vender minhas esfirras, parça? Nossa, cunhada. Cunhada, não. Não sou seu... Não tenho parente noia. Vagabundo, você quer comer? Espera aí, senta aí, vamos comer. Ponham eles para comer. Se eles não comerem, eu não pago. E eles acham que você tem obrigação. Gente, quem mora no centro da cidade sabe. O pessoal lá, os mendigos, comem melhor do que qualquer outra pessoa. Eles comem yakisoba, eles comem lanche McDonald's. Eu como McDonald's uma vez por mês. E olha quando eu deixo de pagar alguma conta. Aí vai. E assim, aprende. A educação é você que faz ela. A sociedade é só uma desculpa para vocês culparem alguém. Se vocês não fazerem a diferença, o mundo não vai ser diferente. Se você jogar um papel no chão e você vir atrás e você não catar, você é mais suja do que ela. Para pensar.
A hipocrisia. Eu sou ex-presidiária. Tenho orgulho disso, sabe por quê? Eu aprendi que com 2 peças de roupa, 2 bermudas e uma calça bege e 2 camisetas, eu sobrevivi 5 anos. Eu não preciso de luxo para viver. Eu preciso, sim, de uma boa alimentação, de uma boa moradia, que a gente tem que começar a pensar na moradia. Pensar que os nossos filhos estão tendo bons professores, porque a maioria dos professores está ficando surtado, viu? Esse dia eu fui na escola da minha filha e eles me chamam de tia do PCC. Fui lá, xinguei todo mundo. Eu falei, vocês podem parar com essa patifaria. PCC não está te dando leite, não está te dando comida. Tá entendendo, vagabundo? Eu xingo eles tudo de vagabundo. Se eu chegar aqui, eu pegar vocês xingando a professora ou tirando ela do sério, eu vou meter bala em todo mundo. Gente, as professoras mandam para mim selfie. Sandra, olha o que você fez na minha aula. Gente, tem hora que eu chego em casa 8 horas da manhã, eu recebo vídeo chamada. A professora fala, e aí, dona Sandra, só está precisando vir aqui. Eu, estou chegando. Eu vou. Sabe por quê? Eu tenho que ensinar para os meus filhos que, se eles não respeitar a professora que ensina eles, eu não estou sendo um ser humano, uma boa pessoa para a sociedade. Os meus filhos são os meus espelhos, são o meu exemplo. Não é porque eu saí de uma cadeia que meus filhos vão para a cadeia também. E hoje minhas filhas falam. Eu falo, mano, qual que é a coisa que vocês mais gostam da escola? Elas falam, a merendeira e a professora. Eu falei, aí da hora. Verdade, gente. Se você não ensinar o teu filho a amar quem te educa, porque assim, é o segundo pai, segunda mãe. Ela não tem obrigação de educar meu filho. Meu filho tem que vir já educado, para ele aprender a ler, escrever e se formar. Isso cresce. Mas eu falo para você, eu tenho professores, eu estou com 44 anos, eu tenho professores hoje que têm 68. Eu falo com eles, eles falam, Sandra, eu falo, professor, o que o senhor está fazendo agora? O meu professor de matemática me perdoa da palavra. Sandra, estou fumando maconha, estou aposentado. Eu falo, malandro. Mas vocês, assim, para pensar. É que eu me empolgo, eu não gosto de microfone. Só quando eu vou para a igreja para cantar. Entendeu? Mas, assim, gente, pensa como eu. Vamos educar os nossos filhos a amar a quem nos educa. A educação é 100% da nossa trajetória de vida. Tudo que você é ou que você quer ser começa por ali, ó. Aí aqueles que não amam, vai para ali, ó. Cadeia, penitenciária. É verdade. Gente, se você não amar seu professor, porque eu falo para elas assim, essa semana eu cheguei lá, tinha uma menina que falou assim que a minha filha era neguinha do cabelo duro, que não sei o quê. Eu meto o pé na porta, eu já chego lá e falo, boa. Todo mundo fala, oi, tia Sandra. Eu falei, tia Sandra, não, o negócio não tá bom. Olha para isso. Deixa eu falar, linda, você tá assim, esse nariz seu amassado, você tem pé no fogão, cara. Você é filho de preto. Ah, tia Sandra, mas ela me provocou, ela falou que o meu cabelo de chapinha esfriou. Eu falei, gente, para com isso. A minha filha de 9 anos, ela chama Pérola. Cara, ela quase deu uma parada cardíaca na professora. Aí eu chego lá, todo mundo fala, é a mãe da Pérola. Eu falo, ai, Senhor do céu. Estou passando mal. Mas eu vou mostrar, qualquer dia, quando tiver uma outra reunião, eu vou trazer meus filhos para vocês conhecerem. E assim, você olha para a cara dela, você fala, uma santinha. Ela chega na escola, ela fala, meu pai é do PCC, eu vou matar todo mundo aqui. Eu falo, demônio, para com isso, Satanás, eu não ensino isso para você. Seu pai já era. Ela fala para mim, mãe, meu pai é da facção, não é? Eu falei, seu pai é um bunda mole, menina, vai estudar. E assim, a outra é totalmente diferente. Mas eu tenho que educar a minha filha para ela aprender que o crime não compensa, o crime não é vida. Então, assim, eu falo para vocês, aprendam a amar primeiro os professores, as mães, e a sequência vai seguindo a vida. É o rumo da vida. E, assim, eu falei já demais. Obrigada.
Gente, eu queria muito abrir outra rodada de perguntas, mas eu vejo que tem uma mesa para confraternização, então acho que me arrisco a dizer que é melhor a gente iniciar a finalização aqui do debate, mas estamos à disposição ainda por um bom tempo para quem quiser nos achar na paralela. Obrigada novamente para a Fundação Tite Setúbal, foi incrível estar aqui com vocês hoje. E o livro, sim, eu li do livro. É melhor? Por favor. Vamos lá. Eu trouxe 3 livros, que é para ajudar uma outra companheira que está no cárcere. E, assim, esse livro ele não tem preço, gente. Ah, Sandra, quanto? Quanto seu coração? Mas também não vem com 5, 10 reais, não, porque senão vocês vão me... Entendeu? Porque, assim, não vai ajudar minha colega com muito, porque ela tem um bebê pequeno e ela ainda está presa. E a gente compra fralda, essas coisas, para ajudar. Aí, caso de vocês queiram conhecer os poemas delas, que são umas minas fodona, que são minas, assim, muito inteligentes, só não agiram com a inteligência na hora certa. Mas eu peço que vocês me ajudem, tá bom? Obrigada.